Obviamente, o clássico é sempre clássico, claro. Mas no caso do Flamengo... Clássico é clássico e vice-versa? E vice-versa. Tem essa motivação toda do Flamengo. O Vasco também tem, gente. Tem muito mais motivação, inclusive, do que o próprio Flamengo. Se nós analisarmos que com uma vitória, que não é fácil, mas também não é uma coisa tão difícil assim, não, pelo que o Vasco vem jogando. Uma vitória em cima do Flamengo nos afasta definitivamente, acredito, mas aí é definitivamente da zona de rebaixamento. Meus amigos, vamos aqui analisar esse vídeo, tá muito bom, porque a imprensa esportiva falou sobre a preparação do Flamengo para a partida contra o Vasco no Maracanã. Torcida dividida. E, meus amigos, um detalhe importante, a estreia do técnico Tite no Maracanã. Nós vamos analisar porque tem aí o Edmundo, tem vários comentaristas dando seu palpite para essa partida. Sabemos que o Edmundo é vascaíno e tal, tem os vascaínos aí dando palpite. Mas, meus amigos, vamos analisar bem aqui, porque o Flamengo vencendo essa partida pode botar o Vasco de novo numa crise aí. Vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria que você já chegasse aqui dando seu palpite. Seu palpite é importantíssimo aqui no nosso canal. Então já chega escrevendo aí nos comentários o seu palpite. Escreva de qual localidade você está assistindo nossos vídeos. Se você é do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Espírito Santo, Pernambuco, Piauí. Escreva aí sua cidade aí nos comentários e coloque o seu palpite. Vamos ver, vamos ver aí qual é o pensamento da torcida. Vamos também analisar a imprensa esportiva falando sobre essa preparação desse jogo. Eu gostaria que você deixasse seu like, nos ajude a bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo, mas para isso eu preciso da sua força, da sua ajuda, que você compartilhe no seu grupo de WhatsApp com seu amigo flamenguista. Para isso eu preciso da força da torcida do nosso Flamengo aqui no nosso canal, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sino das notificações aqui no canal Meu Mengão React, a notícia e informação do Flamengo Créditos, canal da Band, canal Os Donos da Bola, canal do Edmundo, canal João Guilherme, link na descrição, canal ESPN Brasil. Vamos para as notícias do Flamengo. Aí, ó, já meteu logo a chapada da arte. Pá! Estreias de Tite no Brasileirão. Rapaz, tem aí todas as estreias do Tite, quando ele venceu, quando ele perdeu, 2001, 2002, 2003, tá tudo aí. E a do Flamengo de ontem, de todos esses treinadores aí, o primeiro que estreou vencendo, o primeiro que venceu em data FIFA foi o Tite. Dos outros. 16 jogos, 8 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, 60% de aproveitamento em estreias. Vamos ver se teve alguma que chamou a atenção aí. Estreou bem no Figueirense. Tudo equilibrado. No Galo, em 2005. Tem muita vitória, talvez só mais vitória do que... Meteu 4. Essa foi a maior. Estreou perdendo ali em 2003. A última derrota tinha sido em 2012. Mas olha como é que são as coisas. Estreou com derrota aqui, ganhou um monte de coisa. Aqui estreou com vitória. Cega, vovó. Aí estreou com o Corinthians aqui também, ó. Estreou com derrota e terminou campeão. Essa tinha sido a última derrota. A coincidência foi exatamente ali, ó. Contra o Atlético Paranaense, os dois, né? Que é 2001 e 2002, olha. Grêmio e Atlético Paranaense. Rapaz, eu sou tão de humanas, porque tem negócio que o povo fala que é negócio de humanas e exatas, né? A galera da conta é a galera do... Que quando... A Bebel fala isso pra mim quando a gente tem reunião que tem planilha, essas coisas assim, né? Eu fico cego, fica tudo... Quando bota um negócio com muita informação pra mim, a galera de humanas, de exatas, eu olho isso aqui... Parece que é um jacaré querendo me morder. E eu tiro esse negócio aqui que tem muito número, isso aqui. A gente quer número na conta bancária, né, Almendo? Tô precisando. Estamos precisando. Flamengo e Vasco no domingo, quem ficar no muro é a mulher do padre. 2-1 Flamengo. 1-0 Flamengo. 2-0 Flamengo. Mas vamos lá, domingo de clássicos, jogos quentes por aí no futebol brasileiro. Tem Flamengo e Vasco, tem Galo e Cruzeiro, Galo e Raposa. Nos dois duelos, uma coisa em comum, né? Times em realidades bem diferentes do Campeonato Brasileiro. Imprevisível, equilibrado. Palavras que definem um clássico. Flamengo e Vasco, Atlético e Cruzeiro. De um lado, a experiência de técnicos campeões com a seleção brasileira, que agora comandam Flamengo e Atlético. Tite mostrou seu cartão de visitas e recolocou o rubro-negro no G4. Orgulho desafiador, o trabalho e jogo a jogo. Não dá para fugir disso. Se por ficar projetando outras situações, elas te fazem tu perder foco naquilo que é a nosso vetor, a nossa recuperação. É o jogo de domingo. É ficar feliz, sim, sem medo de ficar feliz. Contente, claro que eu estou contente. Claro que a minha família está contente.
Claro que meus 2 netinhos estão contentes. A mudança tática, ela tem aquilo que é um componente já nesses últimos 3 jogos que eu tenho dito da equipe. A equipe ela se ajustou, ela se repetiu, ela adquiriu confiança e eu dei sequência. Maracaná es como jugar en el Monumental, es la misma forma. Por la cantidad de público, por el entorno, por el partido, por el clásico. Así que nos vamos a preparar, ya sea mentalmente, físicamente. Vamos a tratar de recuperar a todos para que hagamos un gran partido. O André Kfouri, é aquele momento do Campeonato Brasileiro em que todo mundo parece que começa a viver uma boa fase e aí se encontram esses 2 times. Ou seja, alguém ali, se não for empate, vai sair ferido. Só que o empate para o Vasco, num momento como esse, já não tem jeito, né? Já dói. A gente falava, né, quando o Vasco estava numa posição pior e jogando pior do que atualmente, que a conta do Vasco era cruel, porque o time tinha que ter um aproveitamento muito melhor nas rodadas que ainda restavam, e agora, obviamente, faltam menos rodadas, para conseguir escapar. Mas o nível de jogo, a forma como o time do Vasco se apresenta, oferecem, por que não, uma boa expectativa para esse clássico. É claro que o Flamengo é melhor. É claro que o fato de pegar o Flamengo agora, quando o trabalho do Tite está começando, e na única oportunidade que a gente teve de ver o Flamengo, os sinais foram bons, em alguns momentos até melhores do que bons, não é algo que você possa comemorar, porque talvez se aproxime até da falta de sorte. Mas é o que tem. A tabela reservou esse clássico para essa data, o Flamengo fez a reformulação, trocou a comissão técnica, o Tite aceitou assumir ainda em 2023 e o segundo jogo dele vai ser um clássico com o Vasco da Gama, que também tem motivos para se sentir bem agora, o trabalho do Ramon Dias encaixando, os jogadores comprometidos com a missão principal, o time respondendo em campo, ganhando de adversários como, por exemplo, o Fortaleza. Agora, o Vasco não está na zona de rebaixamento? Não está. Mas tem times com a mesma pontuação que estão. Tem gente com 31, 32, Bahia, Cruzeiro, Corinthians, Internacional. Em caso de insucesso dessas equipes na rodada, e se o Vasco vencer o clássico, as coisas mudam assim, no espaço de um fim de semana. E aí todo mundo se sente melhor, tem mais confiança para seguir nessa missão. O problema é que o Flamengo também tem os seus objetivos e o ambiente melhorou aparentemente bastante. Pois é, uma coisa é muito certa. Esse finalzinho de Campeonato Brasileiro vai ser muito legal de se ver essa briga contra o rebaixamento. Essas 2 vagas, a gente pode colocar assim, né, André Kfouri, que ainda estão ali, porque vamos colocar ali o Coritiba e o América Mineiro, a situação é muito difícil. Isso, ao que parece, as 2 últimas têm dono já. Parece que sim. E olha, uma informação em relação ao Davi Luiz, a boa notícia é que não foi fratura, todo mundo estava naquela expectativa para saber o que aconteceu com o Davi Luiz. Outros exames ainda vão ser feitos para saber como é que vai ser a recuperação dele e o tempo de recuperação, tá? Mas olha, ontem o Pedro, ele também falou sobre a chegada do Tite e de como isso impactou a equipe do Flamengo. Vamos ouvi-lo e a gente vai falar sobre isso também. Ele se mostrou muito feliz de estar aqui no Flamengo, né? É um cara que é bastante experiente, né? E ver a alegria dele de estar aqui, ver esse querer dele trabalhar, querer mostrar, querer ver que ele tava com saudade desse dia a dia num clube grande, né? Então, desde o primeiro dia também, ele procurou conversar com todos os jogadores para deixar bem claro a ideia que ele quer implementar aqui no Flamengo. E ele é um cara que procura conversar, procura entender, né, ter esse par de igualdade com todos para a briga pela titularidade, enfim. A gente sabe que o elenco do Flamengo é muito grande, muito qualificado, então ele é um cara que sempre busca o melhor de cada jogador, busca sempre tá junto com todos ali, procurando entender, conversar, tá mais perto, tá mais próximo. Então ele tem esse lado aí humano muito favorável e sem dúvida nenhuma traz uma paz muito grande para o ambiente, que sem dúvida dá para ver, né, todos os jogadores estão empolgados, estão querendo para ter essa reta final de ano muito favorável para a gente. Quantas vezes a gente falou aqui da complexidade do vestiário do Flamengo? E o Pedro, nessa entrevista, ele confirma, como muitos outros jogadores também já confirmaram. Primeiro passo o Tite já deu, que parece que é ganhar esses jogadores, André. Talvez não tenha ganhado a todos, né? Mas é que algumas figuras do futebol
a trajetória delas, a carreira, o significado que elas têm na indústria do esporte, nos relacionamentos, nas questões de imagem, tudo isso chega antes dele. Então, no momento em que o Tite discutia se ia assumir agora ou se não ia, seu representante, né? E aí, quando resolveu assinar o contrato para começar a trabalhar, a reputação do Tite, tudo que ele representa, já chegou ao Ninho do Urubu e ao ambiente dos jogadores antes do Tite colocar o pé lá. E todo mundo se conhece, todo mundo se fala, todo mundo sabe como as outras pessoas são, como trabalha, como não trabalha, do que gosta, do que não gosta. Hoje, assim, as coisas sempre, as informações sempre andaram rápido, hoje elas andam ainda mais rápido. Então, eu me lembro da gente ter conversado sobre isso ontem ou anteontem, o vestiário do Flamengo, como todo vestiário de jogadores consagrados, muito bem remunerados, com ambições, alguns com mais fome, outros com menos. Todos os vestiários compostos por figuras assim são vestiários difíceis para trabalhar. Especialmente para uma pessoa, para o treinador, que tem que dar uma notícia, tem que tirar, tem que substituir, tem que não escalar, às vezes tem que se desgastar, tem que falar mais alto. Então fica aquela coisa, alguns amam, outros nem tanto, outros odeiam, mas arrumar a confusão, criar o desgaste é algo que não acontece com algumas figuras. Eu acredito que com o Tite esse tipo de coisa não vai acontecer. E olha, finalmente a conversa da diretoria com o Bruno Henrique começou a caminhar com um pouco mais de velocidade. Boas notícias para o Bruno Henrique, imagino que para o Flamengo também. Vamos ver, a gente já fala sobre isso. Pessoal, dia seguinte da grande vitória do Flamengo na estreia de Tite, 2-0 sobre o Cruzeiro, mas a expectativa grande mesmo é sobre a sequência de jogadores para a temporada 2024. A prioridade é a permanência de Bruno Henrique. Tem uma oferta muito generosa do Palmeiras, salários aí de R$2 milhões por mês, luvas altíssimas, 4,5 milhões de euros. O Flamengo não vai chegar a esses números, seria ali 30% menor o pacote total do Flamengo, mas o Flamengo chega a 3 anos de contrato. Foi essa a oferta feita pela diretoria do Flamengo aos jogadores e seus representantes, uma reunião que houve quinta-feira em Belo Horizonte, onde a delegação estava para o jogo contra o Cruzeiro. Agora está na mão de Bruno Henrique e seu staff. O Flamengo entende assim, vai aguardar a decisão do jogador. O Flamengo inicialmente queria 1 ano, foi mais flexível para 2. O Bruno Henrique, desde o início, queria 3. Ele vai completar 33 anos no fim de 2023. Então, o Flamengo chegou a esses 3 anos de contrato, mas um valor financeiro menor do que contra o Palmeiras. Bruno Henrique vai jogar contra o Vasco neste fim de semana, o que não deve acontecer, por exemplo, com Davi Luiz. Sofreu uma entorse no jogo contra o Cruzeiro, uma entorse grave, mas o Flamengo divulgou que não houve fratura, então ele continua o tratamento, mas dos males, o menor, ele segue o tratamento sem fratura, o zagueiro rubro-negro. Muito bem, informações então com Pedro Henrique Torre e André Kfouri. Vamos lá. É alívio para o torcedor do Flamengo. Eu acho que é alívio também para o Bruno Henrique, porque a partir do momento que eles chegam nesse ano de contrato, esses 3 anos de contrato, que era o que ele queria, eu acho que ele fica com essa tendência de continuar no Flamengo muito maior, né? Vamos tentar dividir a questão, né? O assunto para o Bruno Henrique, o arquivo X, né, era o 3º ano de contrato. Sim. Que o Flamengo não tinha nem aceitado colocar na conversa ainda. E a proposta do Palmeiras já incluiu isso porque, é evidente, mesmo que o Palmeiras quisesse apenas bagunçar a cabeça do Bruno Henrique ou fazer o Flamengo gastar mais dinheiro nessa competição entre eles, que é dentro e fora do campo, entre esses 2 clubes, é claro que o Palmeiras teria de oferecer ao Bruno Henrique algo que o Flamengo não tinha oferecido, senão não adianta nada entrar na conversa, né? Não tem efeito nenhum. Então o Palmeiras já jogou a carta do 3º ano. O que acontece? Era o esperado. O Flamengo se sentiu obrigado a jogar essa mesma carta. Claro. É uma carta variável, 2 mais 1, né? O 3º ano seria dependendo de como fosse o período anterior. Ele teria de merecer, né, por critérios pré-estabelecidos, esse 3º ano de contrato. Só que o Palmeiras tem um 4º ano nessas mesmas condições. Sim. E esse 4º ano, evidentemente, ele representa muito em remuneração. O Bruno Henrique nunca teve dúvida, no Flamengo ou em outro lugar, ele ia ser muito bem remunerado, ia ser titular, ia ter uma figura de protagonismo para onde ele fosse. A questão é, ele queria essa estabilidade, Ele queria poder se planejar.
junto com a sua família. Direito dele, parabéns ao Bruno Henrique por ter conseguido isso praticamente sem fazer nada. Porque foi exatamente o que aconteceu. E agora ele, ao que se diz, disse ao Flamengo que vai conversar com a sua família, com a sua mulher, seus familiares. Isso pode ser muito bom. As pessoas estão adaptadas ao Rio de Janeiro, aqui seguimos. Ou isso pode ser um jeito de encerrar a conversa de uma outra forma. Talvez até retirando-se da responsabilidade. Olha, minha família resolveu tomar outro caminho. Vamos aguardar. O Flamengo cruza os dedos, o Palmeiras também. Pois é uma novela que também tem data para terminar. Não vai demorar muito não no final do ano, um pouquinho antes do final do ano a gente vai saber o que é que vai acontecer com o Bruno Henrique. Se vai para o Flamengo ou quem sabe, né, para o Palmeiras aqui em São Paulo. Flamengo e Vasco é o clássico dos milhões. Vasco vem de vitória, Flamengo com Tite. Esse jogo vai ser legal, hein, meu? Esse jogo vai ser legal, mas... Tá com seu caderninho aí, Pedro? Olha, Vasco no Oval Barrar. Pero Flamengo vai ganhar esse jogo, então eu vou meter 7-3 no Mengão. Quem que é? O próximo era o Zé Elias na tela. 6-4 Flamengo. 6-4 Flamengo. Eu não tô na tela, então eu não posso furar a fila. Vai. 6-4, mas é na rodapézinho, né? 6-4 Vasco da Gama. Pensei quase no 7-3, mas 6-4 Vasco da Gama. Você? 8-2 Flamengo. Você tá de sacanagem. Então põe 7-3 Vasco da Gama. 7-3 é o tribete do Felipe Mota. Pedro Ivo Almeida, vou sozinho nessa? 6-4 Flamengo. Levei com tranquilidade. É mesmo? Rapou a mesa? Cara, você foi o primeiro cara na história desse programa que dá um palpite mais ousado do que eu. A gente e aqui tá todo mundo isso, fica né? 6-4, 6-4, 6-4. A gente tá aqui pra isso. Aí eu solto um all-in. Não, mas peraí. Ousado foi por Vasco. A vitória contra o Fortaleza deu muita moral à equipe do Vasco da Gama. O fato de ter um Maracanã dividido também conta, né? Porque a torcida do Vasco tem comprado de forma antecipada todos os ingressos que são disponibilizados a ela. Pensando em pontuação, claro que o melhor seria vencer, né? 3 vitórias seguidas, né? Fortaleza, Flamengo e depois ganhar do Inter, aí, sem dúvida nenhuma, diminuiria ou diminuiria muito a possibilidade de rebaixamento do Vasco. Só que não é tão fácil, tão simples. O Dieguinho falou bem, teve uma injeção de ânimo muito grande lá não só a chegada do Tite, né, mas jogadores que estavam fora dos planos, como o Everton Ribeiro, por exemplo, hoje está dando a vida porque quer uma renovação de contrato. Entre outros, né, Davi Luiz também. Bruno Henrique. Então tem algumas coisas particulares e ainda tem o fato de o Flamengo querer classificar direto para a Libertadores. Obviamente, o clássico é sempre clássico, claro. Mas, no caso do Flamengo... Clássico é clássico e vice-versa? E vice-versa. Essa motivação toda do Flamengo, o Vasco também tem, gente. Tem muito mais motivação, inclusive, do que o próprio Flamengo. Se nós analisarmos que com uma vitória, que não é fácil, mas também não é uma coisa tão difícil assim, não, pelo que o Vasco vem jogando. Uma vitória em cima do Flamengo nos afasta definitivamente, acredito eu, mas aí é definitivamente da zona de rebaixamento. Ou seja, é um clássico com um sabor de final de campeonato pra gente. É o final da zona de rebaixamento. Por isso os torcedores vascaínos devem estar muito otimistas e acreditando muito nessa vitória, porque é muito mais importante para o Vasco do que para o outro. Porque o outro, o problema é dele. O nosso problema é só vencer. A gente tem que vencer esse clássico no domingo, porque, inclusive, para cada jogador, comissão técnica, não tem noção, e vão ter, do que é ganhar um clássico no Maracanã, lotado, que vai estar lotado, vai ser lindo. Aqui aproveita a oportunidade para pedir paz. Vamos para o estádio para torcer. Um vai ter que ganhar ou empatar. Seja lá quem for. Não fica triste. Vai ficar triste a torcida do Flamengo, claro que vai. Mas a do Vasco vai ficar feliz? Claro que vai. Mas paz. Então eu acho o seguinte, esse jogo é muito mais para o Vasco, sinceramente, do que para o Flamengo. Então, assim, eu vejo sim um jogo muito difícil e o Vasco com reais chances mesmo de vencer o Flamengo domingo. Tem que entrar
como dizia o Luxemburgo lá, com a parada apontada pro céu. E esse é um jogo, cara, que quando eu tô pensando nele, eu penso o tempo inteiro no Paulinho. Eu acho que o Paulinho é um cara que tem tudo para incendiar o jogo, a torcida do Vasco. E seria um jogo muito legal, cara, pra gente começar, quem sabe, consolidar um ídolo no Vasco, pensando para mais 2 temporadas para frente, que é o Verratti, que é um cara que já tem uma comemoração que o torcedor já pegou, que é a do Piratinha, tá fazendo sempre seus gols, faz um gol num clássico. Então acho que um jogo pode ser de afirmações. Aquela galera que já vem no bom momento, um Payet dá uma assistência, mete um gol de falta, um Verratti faz um gol, um Paulinho arrebenta com a partida, o Peck dando os carrinhos dele. Então acho que é um jogo de afirmação. Acho que o Gui Ed comentou, foi muito feliz, eu acho que pode ser um pulo definitivo mesmo. Vamos ver o que vai acontecer, nação. Os vascaínos parecem estar muito confiantes, mas o Edmo tá muito confiante. Olha, vamos ver o que vai acontecer. Mas, nação, eu gostaria que você escrevesse nos comentários a sua opinião. Antes da gente continuar, vamos primeiro ver a escalação do Flamengo. Tá aí, ó. O Tite separou mais ou menos isso daí, de acordo aos treinos que aconteceu no Flamengo. Goleiro Rossi assumindo a titularidade do Mengão na zaga. Léo Pereira e Fabrício Bruno, lembrando, como eu falei pra vocês, o Léo Pereira estava de suspensão, voltou agora. Davi Luiz, que jogou bem na partida contra o Cruzeiro, saiu lesionado. Então o Léo Pereira assume nesse momento a titularidade aí na zaga do Mengão. Nas laterais, Ayrton Lucas e Wesley. Destaque para Ayrton Lucas, que jogou bem a última partida contra o Cruzeiro, inclusive marcou até um gol. Parece que voltou a jogar bem com o Tite. Vamos ver se nessa partida com o Vasco vai também jogar bem. A expectativa é muito boa. No meio de campo, todo embolado ali, Thiago Maia, Eric Pulgar, Gerson, e a dúvida ali, naquela parte ali dessa posição seria o Everton Ribeiro com a Arrascaeta. Essa é a dúvida que temos nesse momento, porque o Everton Ribeiro, o Tite gosta demais dele, inclusive levou ele para a Copa do Mundo. Ele jogou titular na partida anterior, onde o Arrascaeta teve poucos minutos para jogar. Vamos ver se nessa partida o Tite começa com De Arrascaeta e Everton Ribeiro. Eu acho que o Tite vai começar com Everton Ribeiro, mas na minha opinião eu começaria com De Arrascaeta. Se você quiser colocar a sua opinião nos comentários, fique à vontade. Lá na frente, Bruno Henrique e Pedro. Gabigol continua na reserva do Flamengo com o técnico Tite. Vamos ver o que vai acontecer para essa partida, mas nação, vendo os vídeos aí, Edmundo, o pessoal aí, os vascaínos estão muito confiantes. Tá confiando demais. Vamos ver o que vai acontecer. Mas se o Flamengo vencer, o Flamengo acaba criando uma crise mais ali no Vasco, hein? Tá pertinho da zona de rebaixamento. Vamos ver o que vai acontecer. Deixe o seu palpite nos comentários, a sua opinião. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações. E daqui a pouquinho a gente traz mais notícias e informações do Mengão pra você. Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo.